Então, gente, nesse terceiro tópico, eu quero falar sobre preconceito da finalidade. Quem está me acompanhando está vendo aí que eu estou fazendo essa trilogia de vídeos para falar um pouco sobre esse meu processo, sobre o material que eu estou colhendo dentro desse processo de superação, que foi meu primeiro vídeo. O segundo vídeo falou sobre a romantização da dor, do sofrimento. E nesse terceiro vídeo eu quero falar sobre o preconceito da finalidade. E eu ainda continuo celebrando nesse vídeo esses 2 anos de uma nova vida que eu tô tendo, dessa oportunidade de estar dando sequência aos meus projetos, aos meus sonhos. Então hoje a gente vai falar sobre uma pessoa que me influenciou demais dentro desse processo e me ajudou a afirmar tudo aquilo que eu já tinha em mente, que é o filósofo Spinoza, que foi amor à primeira vista. Em agosto do ano passado, né, como eu relatei no primeiro vídeo, que depois de ter acontecido as 4 cirurgias, infelizmente eu tive um acidente doméstico, no qual eu quebrei o mesmo osso, o húmero, e foi um processo também difícil. Foi tenso, foi brabo. Então, quando eu fui chamada para a faculdade, para a UF, fiquei super feliz, mas eu falei, caramba, como é que eu vou começar a fazer a faculdade com esse braço quebrado? Eu quebrei no início de agosto, no dia 29 eu já estava em sala de aula. Foi super complicado e eu comecei a fazer a faculdade com aquele método conservador, né? Mas o primeiro dia de aula foi um refresco, assim, na minha alma, sabe? Por quê? Quando eu cheguei na aula, a professora estava falando sobre Spinoza. Até então eu nunca tinha ouvido falar. Ela entrou justamente nesse tema que eu acabei de falar para vocês. E ela contou o seguinte, que tem uma parte no livro de Spinoza, o livro de ética dele, que ele cita, dá um exemplo, né? E por que ele tinha esse preconceito da finalidade? O que é esse preconceito da finalidade, né? É porque nós, acho que desde que a gente entregue assim nesse mundo, as pessoas mais velhas vão incultando essas coisas na nossa cabeça, né? Se acontecer algo com você, algo ruim, é porque você estava devendo alguma coisa, ou porque você precisa se aperfeiçoar. Se acontecer alguma coisa de bom, você teve sorte. Poxa, olha, Deus está contigo. Né? E se você passou por uma situação trágica, né, de perda, seja lá o que for. Será que essa pessoa não tá devendo alguma coisa? Pra ter acontecido essa situação ruim, sei não, hein? Fulano deve ter dado alguma derrapada por aí. E é assim que a gente, sabe, é direcionado a pensar. Não adianta, a gente tenta fugir disso, que tudo tem que ter uma finalidade. Tudo a gente tem que provar que é o céu ou o inferno, é Deus ou o diabo. E sabe, isso sempre me incomodou também. E quando no primeiro dia de aula, a professora começou a falar. Então, tem um exemplo aqui no livro de Spinoza, no livro de ética, que é o seguinte, tinha um homem caminhando e esse homem estava passando debaixo de um telhado. E um telhado solta na cabeça daquele homem e aquele homem... Então, as pessoas que se reuniram ali iriam falar, mas aconteceu isso por causa de... Porque ele fez o quê? E não sei o que lá. Então as pessoas iam começar a supor, a pressupor um monte de coisas ali. E o outro exemplo era o mesmo exemplo, no qual a telha se soltava do telhado, só que não atingia aquele homem. E em não atingir aquele homem, as pessoas também falavam, Deus estava com ele, se não aconteceu isso porque ele é sortudo, ou porque o santo dele é forte, porque o guia dele é bom, e dessas coisas aí. Então a gente tem a mania de não pensar às vezes nas coisas que estão à volta, no próprio fator da natureza. Então ele explica que aquela telha que soltou do telhado poderia ter sido pelo fator da natureza. Poderia ter vindo um vento ali, ter feito aquela telha girar, e aquele cara ali Eu não posso dar finalidade. Mas enfim, por uma questão, ele passou ali e foi acometido com aquela telha na cabeça. Como também em não ter caído na cabeça daquele homem. E daí, sabe, eu comecei a pensar sobre o meu caso.
E como eu falei no outro vídeo, eu passei por muitas das situações onde as pessoas vieram até mim e falaram assim, olha, você tá devendo, eu até cheguei a ouvir isso, eu tive depois e falar, olha, por favor, vamos conversar aqui. Entrei no particular com a pessoa e falei, bom, eu não acredito nisso. Eu acredito porque, como humana, eu tô sujeita a qualquer coisa, como qualquer um está sujeito. Tá, assim, tem pessoas que acreditam em fator espiritual, porque você, olha, tá com karma, tá com um lance pesado. Ok, eu vou respeitar, tá? Mas eu acho que, assim, o sofrimento, as coisas boas, ela vem pro bom e pro mal, pro preto, pro branco, como eu falei no outro vídeo. Então, falando de Spinoza, ele vai contra tudo isso. Ele vai rejeitar essa coisa da gente tentar, sabe, mistificar que tudo que acontece com a gente, ou é Deus, ou é o diabo, ou é o céu ou o inferno. E colocar as coisas numa região aqui, sabe, imanente. Não deixar tudo transcendente, tudo jogar pro céu, tudo botar... O porquê, gente? Porque parem pra pensar. Se a gente for ficar dando finalidade a todas as coisas, tem coisas que não tem explicação, sabe? Por mais que a gente queira achar resposta, a gente não vai ter. E aí? Tantas pessoas que fizeram bem a vida toda, sabe? E chega no final da vida, às vezes vão de uma forma tão terrível, é acometido de uma doença tão terrível. Essas pessoas tiveram esse tipo de doença porque elas têm um karma, ou elas têm que pagar por algum pecado, algum delito que elas fizeram no passado. Então a gente precisa aceitar a vida com seus bônus, sabe? E com seus contras. O que aconteceu comigo acontece com quem está vivo. O que aconteceu contigo acontece com quem está vivo. Então a gente tem que aceitar a vida no seguinte: o bem e o mal vem para todo mundo. A gente tem que parar a ter que achar que Deus é um Deus que está punindo a todo mundo, está com um carrasco, como um verdugo, que está com um chicote na mão, que a cada passo errado que nós dermos, porque a gente julga com a nossa visão humana, falha, e acha que Deus ele tem que fazer tudo porque a gente acha que ele é assim. Eu quero deixar algo, tentar resolver isso, sabe? Cada um tem uma caixinha de Deus. Você deve ter uma caixinha de Deus. Eu tenho a minha. Eu acredito que Deus é assim, 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 assim. E você acredita também que ele é assim. E cada um de nós acaba fazendo julgamentos de acordo com a nossa caixinha de Deus. Porque nós estamos num país laico que querem botar, incutir que, sabe, uma religião só que faz sentido e blá, 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 blá. E com isso aí massacram muita gente, sabe? Então é meio que, parece que o mundo é dividido. Se as coisas boas acontecem, é porque aquela pessoa ali anda com Deus, é um homem, uma mulher de Deus. O que seria isso? Tá, o que a gente pode dizer dos nossos governantes, então? Tantas pessoas fazem o mal a vida toda, gente, e tem vida plena. Vida plena. Vocês estão entendendo? Vivem bem pra caramba, comem nos melhores restaurantes, usam as melhores roupas, vão pros melhores lugares. E essas pessoas estão vivendo bem, entendeu? E pagam. Visivelmente não, pode ser que de repente, dentro dela, mas você tá entendendo? Essa coisa de tentar dividir, falar que quem tá passando por uma adversidade, uma tragédia, porque tá pagando por algo, é muito séria. É muito séria e eu acho que a gente tem que quebrar com isso. Eu, dentro do hospital, eu colhi muitos materiais, parece que todo mundo é evangélico. Sabe? Minha fé é cristã, eu confesso. Mas não tem nada a ver com esse cristianismo, com esse gospel que o pessoal coloca aí na rua. Por favor, que isso fique muito claro, tá? Eu não tenho nada a ver com essa história do cristianismo, porque pra mim cristianismo é uma coisa e Cristo é outra. A experiência que eu tenho com Cristo, com esse ser que eu li na Bíblia e me apaixonei pela humanidade. Não há nada mais espiritual do que ser extremamente humano. Eu ouvi isso de uma mulher pregando aí, eu achei isso incrível. Não há nada espiritual, mais espiritual do que ser extremamente humano. Tá entendendo? Então, assim, eu quero que isso fique claro, sabe? Se o bem acontece com alguém, ok, legal. Se o mal aconteceu também, gente, tá todo mundo, olha, debaixo da mesma sentença de céu. Não tem como a gente fugir disso.
Agora, se alguém passou por uma tragédia, não necessariamente que ele está com karma, com energia pesada, pelo amor de Deus. Vamos tirar com isso, vamos romper com isso. Se quiserem aprender, ler sobre o preconceito da finalidade, vai lá, pesquisa Spinoza, sabe, se interem mais do assunto. Mas eu achei interessante passar isso para vocês, porque isso, infelizmente, é enraizado. Nós somos condicionados a pensar que quem tem coisas boas, quem tem casa boa, quem tem carro bom, quem tá bem pra caçamba financeiramente, são as pessoas que são iluminadas, celestes. E, gente, não é bem assim. Vamos parar pra pensar? Vamos parar pra analisar? Vamos parar. Então, se você olhar direitinho, você vê que a coisa não é bem assim. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha esclarecido o coração de vocês, que tenha trazido paz, também que tenha trazido reflexão. Eu confesso que era com isso que eu queria mexer. Eu queria fazer a cabeça de vocês pensarem, porque é um material que eu estou colhendo durante esses 2 anos e é algo que estava assim ardendo no meu coração para botar para fora, para falar. E eu precisava realmente desabafar com vocês num bom sentido, de esperar. Eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu espero sim que isso chegue em muitas pessoas de uma forma que vai trazer um pouquinho mais de, sabe? Poxa, eu também posso pensar assim, se a pessoa for flexível, se ela quiser ter outro caminho para pensar, temos outro caminho para pensar. E eu quero muito, sabe? Que as pessoas sejam movidas por compaixão, sabe? Se eu tenho alguma coisa que eu gosto, é falar de Cristo. E ele, para mim, é toda a essência de humanismo. Ele é tudo o que eu penso realmente, sabe? Que de transformação eu vejo nele. Não tô falando de religião, tá? Então, gente, Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô celebrando demais. Eu espero, ainda se der, eu fale de outras coisas com relação a isso, de uma forma mais solta, mais animada. E é isso, tá? Fiquem com Deus, fiquem bem, protejam-se, protejam as suas famílias.